É muito bom te ver por aqui, mas me conta, você já se inscreveu aqui no canal? Se você não fez isso ainda, faça isso já e dê um like para nos ajudar com o crescimento do canal. E compartilha com os colegas porque é uma forma de você retribuir esse nosso esforço para produzir este e todo o conteúdo que você pode assistir aqui. E eu conto com você. E no vídeo de hoje eu trago um tema muito importante. Nós vamos falar sobre seguro. E eu convidei Carlos Cossolin, um profissional experiente, especialista em seguros e que está acostumado a fazer seguro para arquitetos, designers de interiores e também engenheiros. Então, muito obrigado, Carlos, por dispor do seu tempo e estar aqui conosco. E você, meu amigo, você, minha amiga, vai assistir uma apresentação de extrema relevância para o seu dia a dia. Então, assista até o final para você compreender como a variável seguro vai posicionar o seu escritório em um novo patamar de mercado. Então, minha gente, vou deixar agora vocês na companhia do Carlos Cossolin. Vamos lá, Carlos. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Antes de começar, quero me apresentar. Aqui está um breve resumo da minha carreira, meu profissional. De 1980 para cá, eu assumi algumas posições importantes, diretor do Banco Itaú, do Grupo Itaú, aqui no Brasil e no Chile. Fui diretor técnico da Associação das Empresas de Leasing, diretor de operações, vice-presidente da companhia EDS, que à época era o maior, isso na década de 90, lá meados de 95 até 98, era a maior companhia de tecnologia do mundo, e eu tive aí a felicidade de comandar um projeto que foi a implantação da VisaNet no Brasil, hoje Cielo. Aí fui diretor da Origin, Grupo Philips, participei de uma empresa no Paraná, eu comprei uma operação da TOTUS, antiga Microsiga, sócio da CC, uma consultoria em marketing que detém a marca e o conceito de Corporate Golf Club no Brasil, e sócio da Fax Corretora de Seguros. Entrando no tema, eu vou abordar aqui dois seguros que eu reputo como importantíssimos para arquitetos e engenheiros. O seguro de responsabilidade civil profissional e o seguro de risco de engenharia, que serve para obras novas e para reformas. O de responsabilidade civil profissional, né, que envolve arquiteto e engenheiro, ele foca no seguinte: nós cometemos erros, nós somos pessoas, nós cometemos erros, e por esses erros a gente é penalizado financeiramente. Aí temos aí processos e, enfim. Eu já cometi aqui na minha corretora um erro, tive que acionar meu seguro de responsabilidade civil profissional. Esse seguro, ele oferece, inclusive, reembolso de despesas jurídicas, né, para os segurados, caso sejam acionados juridicamente. Vamos lá. O que é a responsabilidade civil? Né? Nada mais do que a obrigação de reparar uma perda. E surge com a presença de três elementos que são fundamentais. Primeiro, a perda efetivamente comprovada. Segundo, a relação de causalidade entre o ato do agente e a perda, ou seja, se você foi responsável por essa perda e a culpa foi imputada a você e comprovada, você vai ser acionado seguramente. O seguro de responsabilidade civil, ele protege o segurado de prejuízos financeiros que ele venha causar por um ato, erro ou omissão ao seu cliente. Comprovado isso, e tem que estar comprovado, o seguro entra em ação. O que cobre? O que está coberto? Cobre a falha profissional, perdas financeiras decorrentes do ato ou erro ou omissão, lucro cessante, danos corporais e danos materiais. Isso na cobertura principal. Depois tem cobertura, responsabilidade solidária, por atos danosos cometidos por subcontratados ou terceirizados. E aí, para vocês, isso é muito importante.
Porque, às vezes, na execução de um projeto, um subcontratado comete um erro e esse erro vai ser imputado a você. Então, a responsabilidade solidária é uma cobertura muito importante. Em consequência, vem difamação ou calúnia que o segurado, né, que você vai cometer contra o seu cliente, violação de propriedade e direito intelectual, custo de defesas com advogados, até diárias para ir ao tribunal, os diretores e os funcionários que têm que ir são pagos, danos morais decorrentes disso, né, que sejam reclamados, e o custo de restituição da imagem. Esse é importantíssimo, porque eu já tive casos aqui onde um fato gerado por um arquiteto causou um dano a uma imagem do cliente e teve que ser reparado, esse dano teve que ser reparado, e os custos de contratação de empresas de publicidade para refazer, né, o que foi causado estava coberto. Extravio ou furto de documentos, isso não é muito comum. Atos desonestos de empregado. Eu já tive um caso onde um empregado, um funcionário, roubou um aparelho do cliente, e isso aí foi indenizado. Parecer profissional, o que não cobre? Atos ilícitos e dolosos, reclamações de circunstâncias anteriores à contratação da apólice, e aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente isso aí. Responsabilidade trabalhista, isso não cobre. No seguro de responsabilidade civil, tem uma cobertura, um tipo de seguro que chama E&O, que protege os profissionais de ações trabalhistas que eles venham a receber. Isso vai para diretores e sócios da empresa. Danos ambientais, não cobre. Falência ou insolvência ou intervenção, investigação de órgãos governamentais. Os riscos declinados, que não têm nenhuma aceitação, são da construção civil, porque esses riscos estão dentro da execução da obra, não na elaboração e execução de um projeto. Está dentro da execução da obra. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso aí. Como é que monta-se como é que é uma estrutura de uma apólice à base de reclamação? Eu contrato um seguro aqui no primeiro ano e ele tem mais 3 anos sem cobertura de prêmio, grátis, e mais 1 ano adicional, aí com uma cobertura de prêmio, pagamento de prêmio adicional, até um pouco reduzido, para todo e qualquer ato que acontecer na fase de vigência da apólice. Então, uma coisa que aconteceu aqui, no primeiro ano, ela tem cobertura até 4 anos, 3 anos automaticamente, e mais 1 ano se for contratado um ano adicional. Então, esse é o período, são 4 anos, na realidade 5, né? 1 ano da apólice, mais 4 aqui, são 5 anos para ter a reclamação. Agora, indo para frente, eu vou para o segundo ano de apólice, eu vou contratar a apólice novamente. Então, eu renovei por mais 1 ano, eu continuo com a mesma estrutura, dos 3 mais 1, e todos os atos que aconteceram na vigência da apólice anterior, somados aos novos que vêm a acontecer, estão cobertos até o final desse prazo aqui. Isso chama-se, na linguagem de seguro, retroatividade. Sempre que eu tiver uma sequência de apólices sem interrupção, renovado, o seguro ele cobre desde a primeira, ele retroage até a primeira. Eu tive casos aqui que retroagiu 4, 5, 6 anos. E foi reclamado, depois de 6 anos, foi reclamado e foi comprovado que, na época, não poderia ser identificado um erro de projeto que causou um prejuízo dentro de um condomínio
até que importante aqui na região. Carlos, Bom, só por um entendimento, veja se eu e, entendi bem. Então, eu contratei uma apólice e dentro do período de vigência daquela apólice até uhum. 5 anos, caso haja um problema especificamente originado no ano de vigência, está coberto mesmo que eu não renove a apólice, é isso? Mesmo que não renove nos 3 próximos anos seguintes. O quarto ano, seria mais um ano, né? No total, totalizando 5, se você contratar mais um ano, que seria o prazo suplementar. O prazo Ok. complementar são 3 anos após a vigência da primeira apólice. E o prazo suplementar é 1 ano após os 3 anos. Ok? Perfeito. E aqui a gente está falando de erros de projeto ou aquelas situações todas que você listou associadas a projeto. Isso. Basicamente, erro de projeto e tudo que esse erro traz como consequência. Bom, por que contratar o RC profissional, né? Primeiro que ele protege o patrimônio em decorrência de ter que reparar eventuais falhas profissionais, protege os empregados em caso de falha profissional, não recai culpa financeira, né? Encargo financeiro para o funcionário, mostra, e isso é muito importante, mostra diligência e preocupação na prestação do serviço. Eu já tive casos onde uma concorrência foi ganha porque na hora da decisão tinha um empate entre 2 arquitetos e um, na hora da decisão, puxou a informação dizendo o seguinte: eu tenho um seguro de responsabilidade civil profissional para proteger esse contrato que eu vou fazer com você, que protege esse contrato com você. Esse foi um divisor de água que fez com que esse arquiteto ganhasse a proposta. Gerenciamento de risco do próprio negócio, proteção de imagem da empresa, você fica com a sua imagem protegida, né? E clientes cada vez mais estão exigindo e pedindo esse tipo de seguro para aceitação e fornecimento dos serviços. Seguinte, o RC profissional, uma apólice anual, você vai precisar passar a ter as seguintes informações. Ter as seguintes informações: a data de início das operações da sua empresa, a experiência dos sócios e administradores e diretores, o faturamento dos últimos 12 meses, distribuição geográfica das operações, base de cliente e tamanho dos contratos, subcontratados, quantidade de subcontratados que normalmente opera, controle operacional e de qualidade, se você tem métodos de controle de qualidade na execução dos seus projetos, na elaboração e execução dos seus projetos, e um histórico de reclamações. Essas são informações básicas que a gente precisa passar para a seguradora para que ela avalie o risco. Uma coisa é eu ter fazer uma análise de um seguro para uma empresa que fatura em projetos 5 milhões por ano, e outra coisa é fazer uma análise para um seguro para uma empresa que fatura 200 milhões por ano de projeto. São riscos totalmente diferentes e ela vai ter o critério dela de avaliação. Agora, Carlos, também por uma questão de entendimento. Aqui, é claro que quem for fazer esse seguro precisa ter um CNPJ, tem que ser empresa, não é uma pessoa física. Uhum. Pode ser, E pode ser profissional liberal também, sim. Pode ser pessoa física. Tem que ter o CREA, ótimo. tem que ter o CREA e a licença de arquiteto lá, me fugiu o nome agora. O CAL é o O Conselho CAL, de isso. Arquitetura e Urbanismo. Quer dizer, pode Isso, ser um profissional liberal devidamente registrado no CAL. exato, pode ser. Tá?
E independe também desse número de faturamento. Se for uma empresa que Não, fatura, por exemplo, sei lá, 200, 300 mil reais no ano, vai conseguir fazer o seguro da mesma forma. vai. Independe. A informação é mais para a seguradora avaliar o tamanho do risco, porque quanto maior a minha empresa, mais contrato, maior o meu risco, maior a minha probabilidade de acontecer erro. Se eu sou um profissional que tenho meu escritório, faço um contrato, um projeto, eu vou exagerar um pouquinho, um projeto por ano, o risco para a seguradora é muito menor, em termos financeiros, né, falando. Né? Mensurar o quanto vai me custar está ligado ao tamanho da empresa, o porte dos contratos que essa empresa está fazendo. Ok? Ok, perfeito. Após para um contrato específico, então, além dessas informações aqui que eu já coloquei, o valor do contrato, o tempo do contrato e o ramo de atividade. São essas as duas formas de se contratar esse seguro. Quais são os erros mais comuns, pelo menos que eu tenho me defrontado aqui? Especificação incorreta de materiais, erro ou omissão no desenho ou orçamento físico e financeiro, má gestão de projeto que resulte em atraso ou gastos adicionais. Eu já tive caso de indenização por má gestão de projeto. Falha na detecção de erros durante a supervisão de uma obra. Esse que eu comentei agora, as duas estavam correlacionadas. A má gestão e a falha na detecção de erros. Perda de prazo de entrega de um projeto e recomendações errôneas. Recomendação errônea na hora de se executar o projeto. Esses são os mais comuns que eu tenho observado nas operações que a gente tem aqui quando acontece um sinistro. Vamos olhar se é caro agora, né? Depois de tudo isso, eu peguei um exemplo de uma pólice, eu recortei só, um seguro de R$ 500 mil teve um custo, isso é anual, tá? Teve um custo de R$ 3.408. Para pensar assim, R$ 3.500 vale eu me proteger contra 500 mil de problemas que eu possa ter? Não são seguros caros, não são seguros que pesam muito. Obviamente, depende muito da análise da operação toda, como eu falei antes, tamanho e tudo mais, tipo de projeto, mas na média, são seguros que eu reputo pelo valor que cobre seguros baratos. Ok? E Bom, aqui nesse caso, Carlos, só para ficar claro também, é uma cobertura que vai valer para todos os projetos todos os envolvidos. projetos. Isso. É um valor que eu chancelo a minha operação, minha empresa, durante um ano para todos os projetos que eu pegar. Todos os projetos que eu fizer, até o limite de prejuízo, né? LMI, limite máximo de indenização. Até 500 mil está coberto. Comprovada a minha culpa. Isso é importante também dizer o seguinte: todos os contratos, todas as apólices, o clausulado vem assim: o seguro só irá pagar se comprovada a apólice por ação judicial transitada em julgado, blá, 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 até a última instância, tal. Isso é a cláusula padrão. Eu não tive nenhum caso que chegou a isso. As seguradoras, quando elas fazem a regulação de um sinistro, que é o termo que se usa, regular o sinistro, apurar aquele sinistro, se ela já identificou que o segurado dela realmente é culpado, ela já paga e acaba e resolve. E em casos mais importantes, ou valores mais altos, ela até propõe acordo, ela entra no processo e propõe acordo. Ok, Eu acho que a responsabilidade civil, para mim, termina aqui. Ela mostra a importância, o que está coberto, como funciona e por que contratar
e, por fim, os custos. Agora vamos entrar no risco de engenharia para obras novas ou reformas. Tem alguma pergunta, alguma coisa que precisa esclarecer da Não, responsabilidade está civil? ótimo. Vamos em frente. Vamos em frente. Obras novas e reformas, risco de engenharia. Aqui um pouquinho mais. Qual o objetivo de ter um seguro de risco de engenharia? Aí já é para a obra em si, a execução da obra. Garante o construtor e o proprietário. O seguro pode ser contratado tanto pelo proprietário da obra quanto pelo construtor, por quem está executando a obra, que os dois são partes interessadas na obra e no resultado da obra. Carlos, só para ficar claro, obra ou reforma? Obra ou reforma. E aqui o arquiteto, no caso, que não é o construtor, mas ele poderia contratar o seguro também. Pode contratar o seguro também, se ele fizer parte, se ele for o gestor da obra, o executor da obra, se ele tem um contrato de execução daquela obra, pode contratar. E se ele tiver um contrato de gerenciamento, ou seja, de fiscalização, orientação e fiscalização em loco de todos os agentes que vão interagir ali naquela obra ou reforma? Está dentro do contrato de responsabilidade civil, Aí está no contrato anterior. no contrato anterior, na apólice anterior, de responsabilidade civil. Tá? Ótimo. Ok. Então, vamos lá. Então, o que está coberto? A obra em si, os materiais, instalação, montagem, enfim, todos os equipamentos, todos os bens e processos da execução da obra estão cobertos aqui, nessa apólice. Né? Quem que pode contratar? Como eu falei, tanto o proprietário quanto o executor da obra pode contratar esse seguro, porque eles são considerados os terceiros da obra. Os riscos vêm para cima deles, né, dos dois. O prazo de vigência de uma apólice dessa está relacionado ao tempo de execução da obra. As apólices de risco de engenharia, elas podem ser renovadas, postergadas, aditadas. Eu faço uma obra, inicio um contrato, e nós sabemos que obra está sujeita às intempéries do tempo, enfim, tem uma série de variáveis que podem atrasar. Pode fazer, eu projeto uma obra, tenho um contrato que vai durar 7 meses, e essa obra pode ir a 9, 10 meses, tranquilamente. Então, quando estiver próximo do final da obra, é importante, existe uma declaração que o segurado faz de não sinistralidade, ele declara que até aquele momento não houve sinistro naquela obra e pede a prorrogação da apólice por mais 30 dias, por mais 60 dias, por mais 90 dias. Passado esse prazo, se ainda precisar prorrogar um pouco mais, ele novamente faz uma declaração de não sinistralidade até aquele momento, nem houve sinistro, e pede a prorrogação. Eu tenho apólices aqui que já foram prorrogadas 3 ou 4 vezes. Então, é tranquilo isso, não tem problema nenhum, não. Quais as modalidades que tem? Basicamente, nós temos 2 grupos. Obras civis em construção, que é o OCC, então, obras novas, reformas, reparos ou ampliações, retrofit, conforme abaixo destacada, mas não limitadas e, respectivamente, classificadas em função do grau de risco. O que é isso? Elas são classificadas em função. Se eu estou fazendo um reparo, ela tem um risco X. Se eu estou fazendo uma construção nova que envolve fundações ou uma reforma que envolve a parte estrutural, são análises que a gente passa informação e a seguradora ela analisa e classifica e precifica aquele seguro. Então, o grupo 1 são casas, né, casa residencial, comercial, prédios, escritórios, residências comerciais, industriais, hospitais, escolas, igrejas, são todas o que é o normal, né, da vida cotidiana. Aí vem para o grupo 2, que já são as grandes obras. Aí são pontes, viadutos, concreto armado,
represas, barragens, canais. Então, são as grandes obras, geralmente contratadas pelo setor público, certo? Uhum. Ou, né, construtores e empreiteiros subcontratando construtores, né? E aí uma área que vocês conhecem bem. Então, são basicamente esses dois grupos. Os imóveis normais e as estruturas mais pesadas, as grandes construções. Uma outra modalidade é instalação e montagem. E isso eu tenho aqui, eu faço até que muitos contratos disso. Eu tenho empresas que fazem instalação de, como é que chama? Controle de incêndio, parte elétrica e hidráulica de combate a incêndio. Uhum. Isso está sendo muito exigido pelos órgãos de fiscalização, pelos órgãos ambientais, inclusive. E isso está com uma demanda bastante forte. Então, todos os bens que forem incorporados à obra traz como? Máquinas, instalações mecânicas, aparelhos de estrutura metálica, qualquer tipo de instalação, tubulações, enfim, tudo que envolve instalação e montagem, montagem de máquina, vai instalar uma fresa gigante lá, enfim. Todo esse processo está coberto pela pólice de seguro. Uhum. Pode contratar um seguro para execução de serviço de reforma, melhorias e ampliações. Está dentro dessas instalações e montagem. Tá? Uhum. Os riscos, eles são assim, tem que haver uma condição não prevista, involuntária, né, que esteja fora do controle da execução da obra, né? Ou seja, eu tive um caso que deu um vendaval e não sei como é que chama, uma estrutura que estava sendo montada caiu e afetou uma série de outros locais, e isso aí estava coberto, né? Então, ventos, tempestade, inundação, alagamento, tudo isso está coberto. Roubo e furto qualificado dentro da obra ou em armazéns específicos para guardar o material da obra, dentro da obra ou fora dele. O transporte desse material do depósito para a obra também tem cobertura. Agora, Danos Carlos, se houver um dano fruto de uma negligência de um trabalhador, por exemplo, isso está coberto também ou não? Nós vamos chegar lá, tá? Ok. Então, vamos lá. Quais as coberturas adicionais, então? A responsabilidade civil cruzada cobre segurado, empreiteiros, subempreiteiros e contratados. É como se cada um deles tivesse feito uma posse em separado. Desse modo, todos são considerados como terceiros entre si. Ou seja, todos os meus contratados, eu sou o gestor da obra, sou o dono da obra, sou o segurado. Eu subcontratei um empreiteiro para fazer a parte elétrica, outro para fazer a parte hidráulica. E esse subempreiteiro, ele negligenciou ou cometeu um erro que causou um dano à obra, esse prejuízo está coberto pela apólice. Tá? O que precisa ser demonstrado é que aquele empreiteiro ou aquele contratado tinha um contrato com o executante da obra, com o dono, com o segurado. Ou seja, eu tenho que provar que aquela pessoa, aquele profissional, estava naquela obra contratado por mim. Não precisa ser um contrato formal, um documento simples, mas que prove que ele era meu contratado, está ok. Propriedades circunvizinhas, isso aqui, existe muita confusão aqui. Todo mundo acha que tem uma cláusula de contratação para propriedade circunvizinha e o nome é meio errado, na minha opinião. Já conversei com algumas seguradoras, mas, infelizmente, é a SUSEP que determina o enclausulado. Entende-se que eu estou fazendo uma construção aqui, uma obra, ao meu lado tem uma casa, um imóvel,
e a execução da minha obra causou um dano que é muito comum, por exemplo, fundação de edifício, da trinca, da rachadura na casa do lado, no imóvel do lado. Não é isso. A propriedade circunvizinha é todos os danos a bens ou propriedade do segurado ou do dono da obra como um todo, que já existiam no local da obra. Para ficar um exemplo bem claro, é um condomínio, duas torres, uma está pronta. Eu vou construir a outra. A execução dessa outra, segunda torre, causou um problema na torre do lado, que é minha, que é da minha propriedade circunvizinhas cobre. Okay? Quer dizer, só para ficar claro, eu estou fazendo uma reforma num apartamento. Por intervenção durante essa reforma, eu causei um dano no morador do apartamento abaixo. Não está coberto isso. Não está coberto. Esse dano está coberto na responsabilidade civil da própria obra, que inclusive eu posso contratar. Tá? Dentro da pólice de engenharia, tem um item de responsabilidade civil, que é exatamente esse exemplo aí. Tive um caso aqui na região, aqui em Alphaville, que o empreiteiro foi furar o teto para pôr alguma coisa, passar alguma coisa, e pegou um cano pressurizado, né? E aí a água rodou, inundou todo o escritório de baixo. E aí uma coisa interessante que eu acho que é legal comentar. A seguradora foi fazer a inspeção e fazer o que eu falei de regulação do sinistro, foi analisar, e ela descobriu que no manual do construtor, naquele espaço onde foi furado, não passava cano. Tinha um erro na execução do projeto, no manual não constava que tinha cano ali. Por isso que foi furado. Então, a responsabilidade deixou de ser do executante da obra, do engenheiro, e passou a ser de responsabilidade da construtora, do incorporador. Agora, importante, então, só para ficar claro, lá na responsabilidade, que é o seguro profissional, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entendimento, pode ser para o conjunto do escritório de arquitetura, mas pode ser também a responsabilidade civil, né, que você chamou, por obra, por reforma. Isso. Dentro do risco de engenharia para obras novas ou reformas, existe uma cobertura de responsabilidade civil, danos causados a terceiros. Especificamente daquela obra, na execução daquela obra. A responsabilidade civil para os arquitetos, mencionada antes, é para gestão, erro de projeto, atraso, né, na gestão, enfim. Aqui não, aqui é da obra, da execução da obra mesmo. Ok? Ok. Bom, equipamentos móveis estacionários, cobre, né? Eu já tive caso de aquelas gaiolas suspensas lá, bateu, estragou, era alugada, e aí o conserto dela, o seguro acabou cobrindo. Danos em consequência de erro de projeto. O projeto está ok, eu vou executar esse projeto, eu erro na execução do projeto. Aí o seguro cobre esses erros que eu possa cometer. Responsabilidade civil do empregador, qualquer dano que um funcionário meu sofra na obra, e aí é importante que todo funcionário e toda a obra como um todo, tem que estar dentro das normas de segurança, os EPIs da vida lá, tem que estar ocupando. Se tiver um funcionário que subiu, não está com o equipamento de proteção adequado, sofreu um acidente, provavelmente não vai ser coberto. Você tem que estar tudo regulamentadinho, tudo certinho, funcionando direito para poder ter a cobertura, no caso de um acidente. Despesas extraordinárias, gastos extras na resolução de sinistros cobertos, de forma a não atrasar a obra. E despesas extraordinárias também pode incluir a instalação do canteiro de obras, as despesas para instalação do canteiro de obras.
tumultos, greves de local que afetem a obra, está coberto. Desentulho do local, em caso de um sinistro, precisa tirar o entulho que está lá para poder continuar a obra, não atrasar a obra, não ter mais problema. Se tiver a cobertura contratada, cobre. Obras concluídas também cobre, que são os danos materiais causados a parte da obra quando finalizadas e que serviram de apoio temporário ao andamento das obras. Se tiver contratado, cobre. Obras temporárias, cobre também, aquilo que eu falei antes dos canteiros, instalação de canteiros, né, para execução de parte da obra, depois desmonta, está aqui. Honorários de perito, no caso de um sinistro, quer contratar um perito para avaliar, para analisar, para estar coberto, despesas com advogado, enfim, tudo que for necessário para analisar a responsabilidade que o segurado tiver que gastar, está coberto no honorário de perito. Despesa e salvamento de contenção de sinistro. Iniciou um sinistro, eu preciso conter isso para não mitigar o meu prejuízo, para não ampliar mais o meu prejuízo. Essas despesas de contenção do sinistro são cobertas sendo contratadas com essa cláusula. Veja que é bastante amplo, né? É bastante a visão. Carlos, aqui eu sinto também que é mais para grandes construtoras, operações um pouco maiores, né? Quando estou falando de pequenas reformas, aí já não, essa complexidade acho que já não é muito o caso. O que é que você me diz? Não é tanto, mas, por exemplo, eu tenho aqui escritório de engenharia de empreiteiros, né, que fazem reformas de apartamento. E praticamente contratam tudo isso aqui. Perfeito. Tá? Perfeito. Demais. O que não está coberto, né? Por não estarem ligados diretamente à construção ou por já existirem ramos específicos, os bens a seguir não constam na garantia do seguro do risco de engenharia. Obviamente, dinheiro, cheques, livros comerciais, títulos, ações, qualquer documento que estiverem na obra, obviamente, escrituras públicas, coisas que podem estar lá e serem verificadas, mas que não fazem parte da obra. Tudo que for para transporte dos materiais para a obra, vagões, locomotiva, caminhões, enfim, tá bem amplo isso aqui, mas eu coloquei tudo para não... isso não faz parte da obra, tem os seus seguros específicos de transporte, dos veículos e tal. Equipamentos móveis ou fixos que sejam incorporados à obra, estruturas e construções temporárias, quaisquer ferramentas, instrumentos, isso não faz parte da apólice. Só se tiver, por exemplo, voltando aqui um pouquinho, existe uma cobertura para equipamentos móveis, estacionários e pequenos equipamentos portáteis, essas coisas. Se tiver contratado uma cláusula específica para eles, até tem cobertura. Quais são os documentos necessários para uma contratação? O contrato assinado pelas partes, com o objeto, local da obra, valor e prazo. Cronograma físico e financeiro, um questionário específico com detalhamento técnico da obra. O nível das informações dependerá do porte da obra e das suas exigências. Eu, por exemplo, tenho um formulário meu, que eu chamo de perfil de obra, que é bem simplesinho, põe data de início, data de fim da obra, previsto, valor, se tem fundação, se não tem fundação, se tem reforço estrutural, se não tem reforço estrutural, e algumas outras informações, e pronto. A gente já é suficiente para contratar. Obviamente, tem que ter o contrato entre as partes, né? Isso é o mais importante. Não é exigido necessariamente na contratação, principalmente nas obras menores, menor porte. Mas, na existência de um sinistro, vai ser obrigado a apresentar o contrato. Custo, vamos entrar em custo. Eu peguei 2 exemplos, um até está terminando agora, só tomei cuidado para esconder o nome Deixei a seguradora, mas esconder o nome das partes e o endereço, por razões de privacidade, né? Da Lei Geral de Proteção ao Dado, né? E
Mas só para ter uma ideia, uma obra no valor de 323 mil, com prazo de duração de 7 meses, começou em março, nem 7, 6 meses e pouco, né? Uhum. Que tem um valor em risco, que chama de 823 mil, que são as coisas que se somam, né, ao risco, custou R$ 650, Que maravilha. ok? Incrível. A maioria tem assim uma visão que é muito caro, que é um seguro absurdo. Nós estamos falando de uma proteção de 323 mil, um valor em risco para a seguradora que ela analisa de 823 e ela cobra 650. É assim, é meio, né? Às vezes eu falo, as pessoas falam assim, ah, mas você tá, não é de escura, está aqui, a prova está aqui. Mas isso Uhum. aqui é um risco de engenharia, uma reforma de acho que de um apartamento, se não me engano. Agora, uma Uhum. obra um pouquinho maior, 3 milhões, instalação e montagem. Isso aqui é instalação de sistema de combate a incêndio. Uma obra de 3 milhões, com valor em risco avaliado de 4 milhões, custou R$ 4.700. Uhum. Entende? Uhum. Então, assim, né? As pessoas não se dão conta, pela própria cultura, que a gente, né, como a gente comentou antes, do quão importante é um seguro e quanto ele elimina de risco e problemas para frente. Há um custo que, na minha opinião, então é Uhum. isso, minhas observações finais. Coloca Número de um. novo. Agora. sus- Ah, sim, vamos lá. Oi? Não, não, Aqui? perfeito. Vamos adiante, vamos adiante. Minhas observações finais. Primeiro, que é muito importante, e eu sei porque eu gerenciei grandes projetos, definição Uhum. de escopo, tanto para o arquiteto quanto para o engenheiro, onde ele corre o maior risco de ter problema é porque não definiu claramente o escopo do que ele vai entregar. Eu digo assim, gaste o maior tempo da negociação do contrato na definição de escopo. Porque um escopo bem definido, um escopo claro, as coisas colocadas até exageradamente, mas muito claras, muito bem definidas, eliminam prejuízos, atrasos, mudança. Não, eu escolhi o piso não era esse. Como assim? Está aqui definido. Marca, modelo e tamanho. Então, essa é a minha recomendação, assim, não é nem recomendação, né, mas é uma observação que eu faço de experiência do que eu tenho visto. Defina o escopo, defina muito claramente o escopo. E segundo, avalie um seguro. Você vai ver que você vai estar protegido. Eu quero voltar um pouquinho nesse seguro aqui. Esse seguro. Uhum. Esse seguro, há 2 semanas atrás, foi indenizado, um seguro que custou R$ 4.700. Houve um problema na obra e foi um prejuízo que foi indenizado no valor de R$ 480 mil, da ordem de R$ 480 mil. Então, eu falei para o meu cliente aqui, eu falei, você pega 4.700, 480 mil, divide por 4.700. Veja quantos anos de projeto, quantos seguros estão pagos, foram pagos com essa indenização. Houve uma infiltração na obra, um problema lá de infiltração, e que teve que refazer um monte de coisa, e a indenização foi de R$ 480 mil. Perfeito. Era isso, né, com essas observações finais. Eu Uhum. agradeço e quero deixar lembrando sempre
Esse é o slogan da minha corretora. O seguro só é caro antes do prejuízo. É verdade. É isso aí. Muito obrigado. Espero que tenha conseguido passar um pouquinho dessa estrutura Ah, de seguro. maravilha, Carlos, maravilha. Isso aqui foi fantástico. Tira agora a sua tela para a gente conversar um pouquinho nós dois aqui, que eu quero ainda te fazer algumas perguntinhas. Se você puder só tirar a sua tela para a Claro. gente ficar e você ficar numa tela maior aqui, e a gente conversar ainda para finalizar aqui. Aí. Isso, maravilha. Bom, então, só para fazer um resumo, boa parte das pessoas que vão, as pessoas que vão assistir, muito provavelmente têm escritórios médios e pequenos, que é um pouco a Uhum. realidade dos escritórios de arquitetura no Brasil. É claro que nós temos grandes escritórios que atuam trabalhando com grandes construtoras, fazendo grandes projetos, mas a nossa base aqui é esse público do pequeno e médio escritório. Então, ficou claro, veja se a leitura está correta, ficou claro que esse seguro de responsabilidade civil é um caminho muito importante e que vai Uhum. cobrir boa parte das eventuais crises, digamos, que possam representar perdas. Essa leitura está correta. Está correta. Sempre olhando por dois prismas, né? O, os escritórios de arquitetura, né, os design de interiores, o risco deles maior, eu entendo que é a parte de desenvolvimento de um projeto e execução desse projeto, acompanhamento da execução e tal. Se o projeto, aí tem erros de acompanhamento, erros de definição do projeto, por isso que eu reforcei no final a parte de definição de escopo. Isso é muito importante, muito, 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 muito importante. Então, para os escritórios de arquitetura, e a responsabilidade civil é muito importante. Para os escritórios de engenharia, para as empresas de engenharia, os empreiteiros, né, as empresas que constroem, que executam a obra, que são construtores, eu recomendo mais o risco de engenharia. Está Porque claro, dentro, isso ficou. porque dentro da policy de, de risco de engenharia, tem uma responsabilidade civil se ele causar um dano a terceiro na execução da obra. Ok? Eu acho que Ele pode. seria. Eu tenho escritórios que têm as duas apólices. Uhum. Tem a apólice de responsabilidade civil profissional e a apólice de obra a obra. Sim, sim. E não precisa ser o executor. Na verdade, o escritório de arquitetura ele pode fazer isso, vai decidir com o cliente se o cliente paga, por exemplo, ou se ele coloca isso no custo dele. Isso é uma outra Isso. discussão. Agora, você tocou num ponto que é muito importante. Eu tenho quase enlouquecido com isso, porque existem uns gurus por aí, Carlos, que ficam ensinando arquitetos e designers a fazer propostas bonitas para o cliente, Uhum. cheias de coloridos e tudo mais, né? Já misturando com uma espécie de um portfólio. Em vez de ser uma proposta, na verdade, um portfólio. Então, o que eu tenho discutido? Tudo bem, eu posso dar um tratamento gráfico, mas o escopo, já na proposta, precisa estar claro. Não sei se você concorda comigo. 100%. 100%. Isso é um ponto importantíssimo para que, quando eu caminho para o contrato, não é? Porque as pessoas não entendem que uma proposta ela já tem um valor jurídico em si. Óbvio que ela precisa do contrato, mas ela já tem, porque ela é uma intenção declarada do prestador de serviço, né, em relação àquele candidato a Perfeito. cliente. Já é um Perfeito. documento, Perfeito. certo? Perfeito. Perfeito. É assim, olha, eu, por experiência, vou separar duas coisas. O que eu vejo, né, em seguros. Sempre os problemas estão porque não foram definidos
o escopo não foi definido para de um lado. De outro lado, eu pessoalmente, eu tive algumas empresas, como eu mencionei no começo, e gerenciei projetos grandes, onde nós perdemos dinheiro, onde eu perdi dinheiro, onde a minha empresa que eu representava perdeu dinheiro, foi porque não definiu claramente o escopo. Então, é difícil as pessoas entenderem isso. As pessoas querem fazer um negócio, como você falou, floreado, rápido, papum, ganhar, fazer isso. Mas depois, na hora de executar, na hora que a realidade começa, ele começa a ver que, não, mas não foi bem isso. Não foi bem isso que eu falo, não foi bem isso que a gente combinou. E aí começam os problemas. Perfeito. Muito bom, Carlos. Claro que nós estamos aqui gravado, a gente não está ao vivo, mas eu vou pedir a você, caso as pessoas queiram encaminhar perguntas a você, vai ter o seu telefone, né, que as pessoas podem mandar um WhatsApp para você. Se quiserem Perfeito. postar no próprio vídeo, aí no vídeo vocês estão assistindo, no comentário, façam perguntas que eu vou encaminhar para o Carlos, e eu tenho certeza que o Carlos, na medida do possível, vai responder essas perguntas. Olha, é com muito prazer que eu faço isso, com dois, na realidade, o objetivo principal é conscientizar as pessoas. Eu tenho feito, a semana passada eu fiz uma apresentação para um grupo que eu participo, de empresários, e onde eu comecei a apresentação mostrando uma foto de um pai com uma criança no colo, a criança dormindo, bebezinho dormindo. E eu perguntei, o que você vê nessa foto? Né? O que essa foto te remete para quê? Para segurança, para proteção, para confiança? Pois é, eu não vendo seguro, eu vendo proteção. Então, é muito difícil a gente... esse slogan, o seguro só é caro antes do prejuízo, e o conceito de proteção fazem, para mim, né, para minha empresa aqui, o norte do nosso trabalho. Acho que é por aí. Maravilha. Fico à Muito bom, disposição Carlos. de todos, fico à disposição de você, Ricardo. É um prazer grande. E vamos deixar esse país Eu, mais seguro. eu que agradeço a sua disponibilidade, esse show de conhecimento, a profundidade com que você explorou os temas aqui. Muito obrigado e até breve. E, pessoal, olha aí, coloque as suas dúvidas, suas questões, falem com o Carlos, porque vocês viram que vocês vão ter uma assessoria completa, uma consultoria completa e vão poder trabalhar com mais proteção. Um Isso aí. abraço, muito Um abraço obrigado. grande a todos e até a próxima.